vender com aquela paixão e fazer o seu cliente sentir aqueles picos de emoção para ele tomar a decisão rápido, para ele comprar imediatamente, pode até parecer interessante, mas na verdade isso não constrói um relacionamento duradouro. Agora, e se você conseguisse usar estratégias para, na verdade, fidelizar os seus clientes através de uma conexão mais próxima e através de estratégias onde você usa em alguns momentos emoções fortes e outros você construa relação de confiança. Seria ideal, né? Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, nesse episódio, e eu quero que você saia daqui sabendo tudo sobre como fidelizar os seus clientes. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast que está aqui toda semana trazendo um conteúdo de valor para você que quer se diferenciar, que quer crescer no agronegócio, independente de qual área que você esteja trabalhando. A gente fala muito para vendedores e fala muito de vendas, afinal de contas todo mundo vende algo, mas tem muita gente aqui que é produtor rural, tem muitas pessoas de distribuição de insumos, tem muita gente que trabalha com redistribuição e nas fabricantes, enfim, a gente tem pessoas que trabalham na parte técnica também, né, de todas essas empresas e muitos gestores que estão aqui com a gente. Obrigada por estar aqui, você também, por fazer parte desse grupo que está aqui assiduamente participando. Ou se você está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Clica aqui já para seguir o nosso canal, para se inscrever. Tem muita gente que acompanha o Agrovendas e não está inscrito, não clicou ainda para avaliar o nosso canal ou para curtir o episódio, então faça isso, por favor, para ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Aqui embaixo no descritivo eu vou deixar as minhas redes sociais, meu Instagram, meu LinkedIn, para a gente continuar conversando. Me manda uma mensagem lá me contando, aliás, o que você achou desse episódio de hoje, assim que você acabar de ouvir. Hoje, esse assunto aqui, quando eu falo sobre conexões verdadeiras, sobre fidelização de cliente, e isso muito ligado à emoção que o seu cliente sente. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com aquele modo bem antigo de vendas, aonde a gente falava muito ali, as pessoas usavam a expressão de pressionar, né? Tem que pressionar o cliente mesmo para ele responder logo, para ele tomar decisão, para ele comprar, e a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Esse pressionar, na verdade, tende a ser uma situação até de desrespeito ao cliente. E se a gente for entender sobre conexão de verdade, sobre construção de relacionamento e geração de confiança que o seu cliente vai ter em você, a gente até pode fazer isso também do modo antigo, que é continuar indo ali intuitivamente, fazendo, achando, né, visitando o cliente, tomando café com ele. Só que a gente pode fazer isso também de uma forma muito mais intencional, mais estratégica, ou seja, você sabe que você está fazendo algo com a intenção de trazer o seu cliente para perto, com a estratégia de se relacionar com ele, não só para ele fazer aquela compra naquele instante, mas para ele continuar comprando de você. A gente quer conexões duradouras e vendas consistentes, então a gente tem que pensar de uma forma mais estratégica. O mercado está cheio de concorrente, não é como há 15 anos atrás, 20 anos atrás, que tinha muito menos gente no mercado, muito menos empresa, menos vendedor aí na sua região talvez, então cuidado para não continuar agindo como antigamente. A gente precisa trazer um pensamento um pouco mais estruturado para a gente fazer vendas melhor. Então, o que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar? Bem fora da caixa, bem diferente realmente, para a gente falar sobre dois elementos, vamos chamar assim, muito importantes quando a gente fala sobre qualquer construção de relacionamento, sobre quanto que aquela outra pessoa vai se conectar com você, que ela vai sentir com você confiança, segurança, que ela vai saber que você está ali realmente para ajudar ela. E essas duas palavras aqui hoje que eu trago, elas se chamam dopamina e ocitocina. Inclusive, dopamina é uma palavra que está sendo muito falada aí, provavelmente você já viu isso a respeito de algumas situações mais emocionais, no sentido de ansiedade ou de, né, aquilo que às vezes gera uma sensação muito forte de emoção, e eu vou te explicar no detalhe, não só o que significa cada uma delas, mas a gente vai entender como é que a gente usa isso no processo de vendas. E mais, eu vou deixar no final aqui um direcionamento que eu vou dizer assim que é até um bônus desse episódio, porque a gente poderia falar só sobre vendas, mas eu quero também deixar para aquele gestor que está aqui
assistindo ou ouvindo esse episódio de hoje para saber como é que usa também dopamina e ocitocina para você ter um time engajado, motivado, próximo a você e que compra a ideia e que faz junto, sabe? Então tem bônus aqui no final, mas vamos começar entendendo cada uma dessas palavras, né? Para a gente saber o que significa e depois como a gente usa. Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor e ele está muito associado a sensações de emoção, de picos de emoção principalmente, porque quando a gente fala que a gente está ativando dopamina, normalmente a gente está falando que a gente está elevando uma sensação de emoção muito forte. Então imagine que você está fazendo uma coisa que você gosta muito, que você sente um prazer muito grande e aquele prazer que é uma paixão mesmo quase, sabe? Que é um negócio rápido que você sente muito forte. Por exemplo, quando a pessoa que gosta de corrida, gosta de velocidade, então ela vai correr de moto ou de carro e ela sente aquela coisa muito boa ali nela. Tem outras questões associadas, mas a dopamina está ali muito forte. Dopamina está muito associada à alimentação também. Então a pessoa que às vezes ela está se sentindo um pouco ansiosa ou que ela gosta muito de comer e ela vai comer um doce. Então a pessoa quando ela come um chocolate, você está elevando um pico de dopamina assim, ó, no seu corpo e que muitas vezes pode ser até perigoso, né? Principalmente se ele está indo para suprir uma ansiedade, uma falta, uma dor sua. E aí isso é assunto para um outro episódio, para a gente falar um pouco mais depois aí de ansiedade, de estresse. Depois você me conta aí nas redes sociais, me manda mensagem para saber se você quer ouvir mais a respeito disso. O que eu quero falar hoje é que quando a gente considera dopamina, essa sensação de entusiasmo. E aí, como que a gente pode ativar isso com o cliente? De repente, quando a gente está falando de uma promoção relâmpago ou daquele senso de urgência, né? Então, você vai ver que o episódio de hoje é muito mais do que sobre gatilhos mentais, porque não adianta só decorar esses gatilhos, a gente precisa entender lá de onde vem, né? Então, quando você fala de uma promoção ou são as últimas unidades, gente, a gente como consumidor, vamos pensar antes até da gente vendendo no agronegócio, vamos pensar lá no nosso dia a dia. Tá você aí na sua rede social, passando um monte de vídeo e aparece alguma coisa na sua frente e o algoritmo da rede social sabe muito bem o que você gosta, vai te mostrar o quê? Aquilo que você gosta. Seja porque você falou isso perto do telefone e é verdade, né? Porque ele capta ali as vozes e aí sabe localização, sabe tudo da gente, então vai te mostrar uma coisa que você falou que queria comprar e ele vai te mostrar o tempo todo. E se você clica então para ver esse anúncio ou para ver do que se trata, mais outros anúncios relacionados ao mesmo tempo ele te mostra. Por quê? Porque a rede social quer que você fique ali mais tempo. Ela quer que essa pessoa que investiu no anúncio seja recompensada porque você comprou ali e que ela continue investindo em anúncios ali na plataforma. Então é real que a gente vai acabar incentivando. Quanto mais a gente consome um conteúdo, a gente incentiva que ele apareça mais pra gente. E se é um conteúdo que gera essa emoção, seja porque você de fato comprou, seja porque você viu uma coisa que você gosta, e rede social tem também um risco muito grande relacionado a isso, né? A esses picos de dopamina, porque chega num ponto que não dá para você oferecer mais do que isso para a pessoa e ela vai ficar meio viciada nessas sensações. Pegou o conceito, né? Entendeu sobre dopamina, vamos falar de ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor, pode ser considerado hormônio, sempre depende muito da ação no nosso corpo, tá? Mas a ocitocina é muito chamada de hormônio do vínculo, do afeto, do abraço. Por quê? Está relacionada a essa sensação de amor, de sentimento próximo, que é quando você tem um amigo, ou alguém da sua família, ou seu marido, namorado, esposa, enfim, a pessoa que você se relaciona, faz alguma coisa que te faça se sentir com segurança, te faz sentir carinho e afeto por ela. Então, isso é ativação de ocitocina, é você despertar algo que faz com que a pessoa queira continuar perto de você, que ela confie em você, que ela se sinta à vontade e confiante ali perto de você. Então, isso é mais duradouro, não é aquela paixão. Vamos até considerar bem entre aspas, tá, gente? Por favor, aqui, mas a gente vamos pegar assim pra gente entender, comparando os dois, se a gente fosse tratar dopamina como se fosse paixão, sabe? Aquele sentimento forte, aquela euforia, aquela coisa, aquela emoção que sobe aquele pico muito rápido ali, mas
pode ser que daqui a pouco ele acabe, né? Apaga o fogo. E a ocitocina, a gente está falando de amor, a gente está falando de algo de construção ao longo do tempo, a gente está falando de algo mais duradouro. Mais ou menos nesse sentido aqui, essa comparação só para você entender mesmo e para a gente entender agora como é que a gente faz para despertar esses sentimentos e essas sensações geradas pelos dois na hora que a gente está falando de processo de vendas. E lembre, por favor, o tempo todo aqui, que eu não estou falando de processo de venda somente para você tirar o pedido de fato, né? Fechar a venda. Processo de vendas a gente precisa entender e lembrar sempre que está associado a muito mais do que isso, inclusive construção de relacionamento, fidelização desse cliente. Imagina a pessoa que trabalha, gente, no mercado de máquina agrícola. Eu tenho um monte de cliente que é de máquina agrícola. Você não vende uma máquina grande para uma propriedade e no ano seguinte vende outra, e vende outra, e vende outra a cada safra. A não ser que seja uma propriedade em pleno crescimento e que precise realmente expandir ou expandir a área, sei lá. Mas assim, salvo algumas exceções, você vai fazer uma venda e depois daqui a alguns anos que você vai vender de novo uma máquina naquela propriedade. Só que você vai continuar oferecendo, de repente, manutenção, peça ou que seja de outra forma, só pela sua presença, construindo esse relacionamento para esse cliente depois querer comprar de você de novo. Então, mesmo quem está trabalhando com insumo agrícola, que é todo ano que tem que comprar, toda safra, todo ciclo, o que for, também não adianta, né, a gente se acomodar e achar que o cliente vai comprar da gente só porque ele já compra. Tá muito enganado e tá sofrendo com isso quem achava desse jeito, né? Quem achava que tô com tudo feito, né? Tô com a minha carteira aqui toda feita, resolvida, né? Tá tudo certo. Não tá, né? A gente tá vendo que o cliente começa aí a fazer outros orçamentos, começa a vender, quando a gente está falando, né, de você ser um RTV. Você está dentro de uma loja ou de uma cooperativa que tem outras marcas ali dentro e às vezes ele vai construindo um relacionamento mais forte com um outro concorrente seu que está ali dentro, ele vai vender mais do outro produto do que do seu, de repente. Então tem que ser contínuo esse processo de construção de relacionamento com o cliente, e isso é venda, né? Não é tirar pedido, mas é o processo de vendas acontecendo para lá na frente o pedido sair. Então, entendido isso, estamos alinhados em relação a isso, vamos pensar agora sobre como que a gente usa, então, cada um deles em vendas, dopamina e ocitocina. Começando por dopamina. Como que eu desperto dopamina no meu cliente, ou seja, aquela emoção forte para ele tomar uma decisão, e muitas vezes a gente usa isso realmente no processo de fechamento, a parte ali final para fechar as vendas, ou para ele ter uma emoção forte e junto com isso a gente construir relacionamento. O que eu tô falando? Tô falando de você não só fazer promoção, sabe? Não só usar esse tipo de, tá com pouco produto no estoque, né? Tem que ser agora para você fazer o pedido, senão não dá tempo de fechar a carga e chegar. Além disso, e com muito cuidado isso, porque tem que ser verdade na hora que você fala essas coisas com o seu cliente, né? Não adianta fazer uma promoção que é só até hoje, aí depois ela vira até mês que vem, depois ela vira daqui a 2 meses de novo, e a pessoa que comprou lá atrás vai ficar com muita raiva de você e com, assim, bastante razão, né? Mas, se a gente for pensar em dopamina, a gente pode despertar de outras formas, como, por exemplo, em você, na hora que você está fazendo algum tipo de evento, por exemplo, e você gera uma emoção muito forte. Eu vou contar uma história a respeito disso daqui a pouco, vou trazer essa conexão dos dois juntos, dopamina e ocitocina, tá? Mas tem, às vezes, um brinde, às vezes um presente que você dá para o seu cliente. Às vezes, gente, é uma mensagem, tá? Não fica achando aí que você tem que só fazer uma coisa muito grandiosa para despertar isso. Às vezes é uma mensagem que você manda para o seu cliente, que ele não estava esperando, e que você manda como reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo juntos, mas que na hora, naquele momento que ele recebe aquela mensagem, ele fala, cara, olha isso que interessante, essa pessoa lembrou de mim, né? Isso, consequentemente, depois vai trazer um pouco de ocitocina para frente, mas a dopamina é aquele momento, aquela sensação ali na hora. E quando você manda um presente para o seu cliente, um presente que ele não estava esperando, né? Não é só sobre brinde, sobre, vou dar um boné, um chaveiro, mas um presente para ele, de repente no aniversário, de repente no final de safra, em algum momento que você lembre dele, né? O presente de fim de ano. Então, tem formas diferentes de despertar a dopamina que não seja somente por aquela emoção na hora de fechamento de pedido. E lembra de uma coisa, lembra quando eu contei sobre dopamina e eu falei que alguns alimentos, eles despertam isso?
De repente você vai dar uma caixa de chocolate pro seu cliente com muito respeito e com cuidado, tá, para fazer isso e não ficar só usando disso, mas pode ser uma forma associada ali de você gerar uma sensação boa nele, se ele gosta disso, lembre disso, tá? O que mais que a gente pode pensar agora? Vamos falar de ocitocina, para a gente entender como é que a gente faz essa construção de relacionamento, trazendo um pouco dessa sensação de segurança, de que eu posso confiar e eu quero me relacionar com essa pessoa há mais tempo. O próprio acompanhamento que você faz, o pós-vendas que seja, ou o acompanhamento do produto sendo usado ali, da entrega do produto, dependendo daquilo que você vende, né? Então a forma como você se relaciona com o seu cliente e que você acompanha ele no dia a dia, isso desperta essa sensação, né, de boa, de reconhecer que você está ali, que você é parceiro, que pode confiar em você. Outra possibilidade, fazer reuniões regulares com o seu cliente, apresentar dados e mostrar o resultado que vocês estão colhendo junto. Quem está em propriedade agrícola funciona, mas quem está vendendo B2B, quem está vendendo para a empresa, funciona muito isso também, de encontros regulares para você mostrar como é que está a evolução, para não mostrar só aquele resultado lá no final, sabe? Um acompanhamento ali ao longo do ano, ou até para apresentar para o seu cliente, se você trabalha num fabricante, muito importante isso inclusive, fabricante ou redistribuição, é você ter dados sobre o mercado, ter dados sobre o próprio cliente seu e montar uma apresentação robusta e chegar ali para conversar com ele, para falar de números, para ele ver que você está olhando para o futuro dele, para o crescimento dele, não só para o seu crescimento com ele, entende? Então, tem formas de você despertar isso, essa sensação de confiança e de segurança, que são muito interessantes e são ferramentas ou estratégias que você vai usar para que você consiga gerar isso daí. E tem um detalhe, tá? Toda vez que eu falo de CRM, né, de você ter alguma forma de trazer dados a respeito do seu cliente e ir juntando esses dados para depois analisar, também vai ser útil nesse sentido, né? Nesse momento aqui agora, imagina que tanto para você despertar dopamina quanto ocitocina no seu cliente, você precisa conhecer ele muito bem para saber o que ativa mais nele essas sensações boas, né? Então, tem que conhecer o cliente, tem que reunir esses dados, saber fazer uma segmentação da sua carteira, por exemplo, a gente ensina isso dentro da mentoria, e isso, assim, ó, parece que vira uma chave na cabeça das pessoas, que elas começam a entender, meu Deus, eu realmente preciso de dados para eu criar, porque criar um programa de, sei lá, de um grupo especial de cliente ou fazer uma segmentação para você saber como é que você atende cada perfil de cliente ali da sua carteira, você só vai conseguir fazer isso se você souber a respeito desses clientes. Não, então tem que ter dados, não adianta ser só da sua cabeça ali no momento, porque não vai funcionar tão bem, né? Então, mais um ponto aí para pensar a respeito e repensar, né? Como é que você está trazendo dados dos seus clientes diariamente para dentro da empresa, para algum tipo de arquivo, de software, de planilha, do que for que você use como ferramenta, mas para poder fazer de uma forma mais assertiva depois as suas estratégias. E se a gente usar, então, os dois juntos? Né? Eu comecei a falar ali a respeito de evento, e evento, olha só como é que você consegue despertar as duas situações, dopamina e ocitocina. Dopamina por quê? Porque toda a emoção que o seu cliente sente quando ele está num evento, então tem música tocando, e evento eu tô falando de um dia de campo, eu tô falando de uma rodada de negócios, eu tô falando de, às vezes, você fazer uma feira ou um evento de uma palestra ali dentro, então você tá trazendo, olha até essa junção, né? Tem música tocando, tem aquele ambiente bonito, diferente ali, e tem algumas coisas que chamam a atenção do seu cliente para ele ir, ele chega lá, ele tá sentindo isso tudo, então tá ativando dopamina o tempo inteiro ali, e de repente ele tem uma palestra mais técnica para explicar, para mostrar alguma coisa que para o dia a dia dele é importante. Então, ocitocina, ele tá entendendo que ele pode confiar em você, ele tá percebendo que ele tá ali aprendendo alguma coisa, isso tem valor para ele vai levar isso com ele, então ele tá levando com ele emoção e tudo que ele viveu ali, a comida que teve depois, o churrasco, e aí eu vejo a turma fazendo isso aí muito bem, né, de fazer eventos e ter sempre alguma coisa interessante ali no final, e óbvio que você vai ter que separar e ver que público que você chama, que senão a pessoa vai só para o churrasco, né, mas tem que pensar sim em ter alguma coisa que seja um atrativo a mais para a pessoa querer estar ali com você
e fazer algo a mais. Outros eventos que eu acho muito interessantes, quando tem algo específico também para a família, porque aí traz essa relação de confiança, né? Então, a pessoa está indo ali porque tem um churrasco, porque tem o evento em si, mas tem, sei lá, pula-pula, tem brincadeira para as crianças, ou tem alguma coisa que envolva a família como um todo, isso é muito interessante também. E aí tem um cliente até que a gente conversou no Agrovendas há um tempo atrás, o Nicolai, tá lá em Rondônia, e tem um episódio, vou deixar até no descritivo aqui, a referência dele para você ver lá depois. O Nicolai faz hoje o Top Corn, e ele conta no episódio a respeito desse Top Corn, o que é, né? Que é a rodada lá que eles fazem para ver quem são os campeões de produtividade do milho naquela região, naquela área que eles atuam. E aí tem todas essas duas situações, né? Tem dopamina pra caramba, porque a pessoa ela quer ser o primeiro lugar, então tem competição ali, tudo que se ativa competição, gente, tá despertando bastante a dopamina. Então, gera essa sensação de competição, de querer ser o melhor, gera também, muito interessante, essa aproximação. E aí o dia do evento tem jantar, tem música tocando, tem palestra, não sei o quê. Então tem toda essa questão assim, de despertar emoções, e tem o acompanhamento técnico que os meninos fazem lá no campo, no dia a dia com o cliente. Tem o mostrar os dados, o acompanhar, o estar junto, que é a ocitocina. Então, eles fazem muito bem isso, talvez até sem saber ou sem pensar previamente sobre dopamina e ocitocina. E provavelmente você está aqui pensando assim, poxa, mas eu faço um monte de coisa dessa no meu dia a dia já. Talvez você faça realmente, eu imagino que faça. Só que está fazendo meio intuitivamente, sabe? Meio, eu faço porque eu faço isso, por causa de outras coisas. A partir de agora você vai começar a fazer isso intencionalmente, sabendo o que você está despertando no seu cliente e passando até a prestar mais atenção nisso. Toda vez, presta atenção nisso, que você se preocupa com a experiência do seu cliente, você está não só trazendo ele mais para perto, gerando uma emoção nele naquele momento, mas fazendo também com que essa proximidade se perpetue por mais tempo se você souber usar isso com estratégia. E é por isso que você precisa conhecer sobre dopamina, ocitocina, sobre relações humanas, sobre perfis de pessoas e tudo que for relacionado a essa sensação de proximidade que você pode despertar, ou a entender o outro para que o outro queira se relacionar e estar mais perto de você. Então, importantíssimo a gente pensar nisso. E aí, o que eu falei que eu ia deixar aqui para as lideranças, para a gente pensar em... Imagina que toda vez que você está trabalhando com uma equipe, você também está fazendo uma venda para essa equipe todos os dias. Uma venda de uma ideia, uma venda, sabe, de fazer a turma vestir a camisa e estar junto com você, para vocês trabalharem juntos por objetivo em comum que vocês têm. Ou, de repente, se você está vendendo uma ideia de uma campanha para aquela pessoa comprar essa campanha primeiramente e aí ela vender para os seus clientes depois lá na frente. Então, o tempo todo você está com a equipe engajando, trazendo para perto e também querendo fazer com que eles se motivem, né? Eu falo que é colocar lenha na fogueira, né? Todos os dias ali alimentar e fazer com que as pessoas estejam motivadas. O gestor comercial, mais ainda, o vendedor tem que ter energia, tem que ter essa força, né, e essa disposição para convencer o cliente a algo, porque imagina a pessoa que está lá desanimada indo vender alguma coisa, não vai vender nada, né? Como que o gestor vai usar dopamina e ocitocina nesse sentido? A mesma coisa. Uma campanha que você cria quando você vê que vocês estão caminhando ali ao longo de meses ou de semanas e que a meta não está sendo atingida, ou que tem produto no estoque que precisa vender, então você associa informações que são importantes da empresa, que você está vendo do mercado, que você está vendo de desempenho da equipe, e você cria uma campanha para engajar a equipe a querer vender, porque vai ganhar algum prêmio no final, um brinde, vai ganhar... E aí, gente, vai ganhar o que for, vai ganhar, pode ser realmente a bonificação que ele ganha, então é um valor em dinheiro, mas às vezes você vai montar aí para ganhar. Há pouco tempo eu conversei com amigos meus que estavam fazendo coisa de cafeteira, ganhou uma cafeteira, ganhou uma caixa de som. Então tem muita coisa que desperta o vendedor para ele querer vender, né? Inclusive, grande parte das pessoas que trabalham na área comercial tem esse sentimento de competitividade. Então desperte isso de uma forma positiva na sua equipe. E olha para o lado de ocitocina.
Eu lembro que eu tive uma conversa bem recente agora, e até dessa conversa que veio a ideia de gravar esse episódio de hoje. Eu estava conversando com uma cliente minha, um pessoal da CIAG, estava com a Leia e com a Arina, e elas me perguntaram a respeito disso, alguma coisa nesse sentido de como que faz para que as pessoas realmente queiram estar perto de um gestor, para o gestor conseguir trazer a equipe mais para perto e para engajar e para motivar, que às vezes isso é tão desafiador, né? E aí eu fiz essa associação na hora, eu falei assim, olha, não sei se existe alguma pesquisa sobre isso, mas o que eu penso é que quando a gente fala de gestão e de liderar pessoas, a gente precisa também pensar o que ativa essas pessoas, o que faz com que essas pessoas se motivem. Conhecer as pessoas ajuda, assim como conhecer o seu cliente, né? Mesmo raciocínio, mas imagina também a gente usar esse mesmo raciocínio que a gente faria para vendas, de ocitocina, de dopamina, com as pessoas. Ou seja, como é que eu desperto aquele vendedor específico, que tem esse perfil dele aqui, ó, específico, para que ele se sinta motivado e ele queira todos os dias vender, ele queira ligar para mais clientes ou ir visitar mais clientes, fazer o trabalho dele. Como que você ativa essa pessoa, seja naquele momento ali, no impulso, na paixão, mas ao mesmo tempo como é que você ativa ele emocionalmente para ele também conseguir continuar sendo assim e para ele continuamente se sentir próximo de você como gestor e para que você consiga ter ele numa relação de confiança e de segurança para que ele consiga depois fazer o trabalho dele. Então, é muito sobre a gente conhecer sobre pessoas, conhecer sobre tudo que existe dentro do nosso corpo e do nosso cérebro e que nos ativa para a gente conseguir ativar as pessoas da nossa equipe também. E eu espero que você tenha tido boas ideias a respeito de como fazer isso com a sua equipe, como você, vendedor, fazer isso também no seu dia a dia, nas vendas, e se não entendeu, se está faltando alguma conexão, se não sabe como criar, às vezes até entendeu, né? Mas o conceito, e agora como é que eu trago ele para a prática, Miriam? Como é que eu faço com que isso que eu entendi, tudo aqui do episódio de hoje, eu faça isso converter em vendas, em fidelização de cliente, em ter uma equipe engajada e motivada? A resposta para você é que a gente tem todas essas ferramentas e esse direcionamento aqui dentro dos nossos programas de mentoria. Mentoria de vendas, mentoria de gestores e muito mais do que isso. A gente tem uma plataforma de educação que eu quero que você tenha acesso, que você conheça, para que você tenha continuamente esse acompanhamento nosso, para que você aumente o seu faturamento e tenha qualidade de vida ao mesmo tempo. Não precisa escolher um dos dois. Os dois juntos que são o resultado que você vai ter quando você vier aqui para a mentoria com a gente. Então manda uma mensagem no link que está aqui no descritivo para a gente falar a respeito disso. Eu espero que você tenha muito sucesso implementando o que eu falei no episódio de hoje. Eu espero mais ainda que você venha fazer a mentoria com a gente, que você esteja com a gente nesse processo contínuo de capacitação e de evolução. Se for essa a sua vontade, vai ser uma satisfação muito grande ter você aqui. Eu te vejo também por aí, fora da porteira.